Olá, sejam bem-vindos ao Lendas. Hoje nós iremos perpetuar a história de um grande empresário brasileiro reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelo seu trabalho de dedicação frente à Associação dos Independentes. Seja muito bem-vindo, Jerônimo Luiz Musetti. Oi, Evelyn, é um prazer estar com vocês aqui, podendo falar um pouco de Barretos, falar da nossa participação junto a essa Associação dos Independentes, que promove um evento aí, esse ano completa 70 anos do Barretão. Jerominho, a ideia do Lendas é perpetuar a história de grandes pessoas que fazem com que o nosso esporte e o nosso rodeio, da maneira tradicional, ganhem vida e evoluam com o tempo. Então, seria imprescindível ter a sua voz sendo reconhecida aqui. Não, é um prazer poder falar um pouquinho da Confederação. Eu lembro de, até 1995, quando fiz parte da Federação Nacional do Rodeio também, que já naquela época a gente já tinha o intuito, né, que era de organizar os campeonatos, de dar oportunidade de também criar os novos ídolos do segmento rodeio. Quer dizer, isso já estava com a gente lá desde o começo, em 95, quando eu tive a oportunidade de ser presidente pela primeira vez dos Independentes e também juntamente da Federação. E hoje na Confederação também a gente está fazendo um trabalho juntamente com o Zé Alexandre, com os campeonatos e tentando cada vez mais valorizar o esporte, fazendo com que mais pessoas gostem e passem a gostar do rodeio como esporte. Não só como um entretenimento, mas como um esporte, como uma competição que as pessoas vão para assistir, gostam de assistir, tanto pela televisão como também ao vivo. Cada vez mais a gente quer fazer com que o rodeio, que as festas valorizem o rodeio e não só valorizem os shows. Faça com que o rodeio seja, no mínimo, igual aos shows. O turista tem que ir nos eventos e encontrar um belo espetáculo. Fazer com que as pessoas que produzem o evento, que nem o rodeio, cada vez mais tenham o comprometimento de que o rodeio tem que ter horário, tem horário de começar certo. Fazer com que as pessoas vão e assistem. A coisa mais linda do mundo é quando você chega numa final de um rodeio em Barretos, o estádio lotado, num dia de sol quente. Quer dizer, mostra que a gente está no caminho certo, né? Sem dúvida alguma. Jerominho, para o nosso público conseguir entender um pouco mais da sua essência e de onde veio a sua paixão por acreditar tanto em algo que, se fosse olharmos para trás e não tivessem homens que acreditavam na potência desse negócio, talvez o nosso setor não teria crescido tanto. Conta um pouquinho para a gente sobre as suas origens e de onde veio essa paixão. Eu nasci em Barretos, mas com 6 anos de idade eu morei colado ao muro do recinto Paulo Lima Correia. Então, de 6 anos aos 10 anos, de 6 aos 10 anos eu morei encostado no recinto, então eu brincava ali naquela avenida, ali na pracinha 9 de julho, em frente ao recinto, e depois eu mudei para 5 ruas apenas acima e passei a conviver toda a vida com a festa. Então eu sou de 56, de 59, 1956 foi a primeira festa, então eu tinha 4 anos de idade, já tinha o rodeio ali próximo da minha casa. E a partir daí eu passei a gostar, tive a oportunidade de conhecer membros do Clube dos Independentes em 87, foi quando eu entrei no clube, e a partir daí eu não parei mais, tive a oportunidade de conviver o tempo todo e cada vez mais, sempre envolvido, sempre tentando, procurando elevar o nível do rodeio nas festas que eu participei, como presidente, sempre valorizando. Então, essa oportunidade que eu tive só de morar ali próximo ao recinto, já me deu uma vontade de fazer parte daquela associação. E depois eu tive a oportunidade, ao longo dos anos, de ser convidado para participar dos Independentes, porque eu tinha que ser maior de 21 anos. Então eu convivi muitos anos como criança ali no entorno do recinto, mas foi depois com a amizade que eu tenho com os membros do clube que eu fiz, com o Marcão, com o Mauri, e eles me convidaram para participar da associação e que eu estou lá até hoje. Excelente. Jerominho, quais foram os primeiros desafios a entrar para dentro da associação? Eu acredito que já era para você uma grande responsabilidade. Sim, para você ser membro do Clube dos Independentes, da associação, você tem que ser maior de 21 anos de idade, solteiro e independente financeiramente. Isso desde a fundação já é assim. Então, por que o clube até não mudou esse formato?
porque aí a gente não coloca ninguém que é interesse de um amigo, vou colocar um amigo, um prefeito, um deputado, não. As pessoas que fazem parte da associação, começou jovem lá dentro, trabalhando com a gente, como voluntário, como aspirante a independente, todos eles trabalham até hoje nesse mesmo formato, e tem oportunidade, depois de alguns anos, e passou da idade de 21, passa por um crivo dos membros do clube, e a gente elegia um por ano. E aí limitou-se a 100 o número de associados. Chegou ao ponto que esse número ia... precisamos oxigenar a associação, precisamos de sangue novo. Aí nós alteramos, agora entra 3 por ano, e o número é ilimitado. Então, quer dizer, se falecer um só no ano, mesmo assim vai crescer a associação e vem um sangue novo aí para fazer com que a gente rejuvenesça nosso evento, você entendeu? Esse sangue novo acaba trazendo novas ideias, novas aspirações. E precisa. Hoje, se você... Eu estou com 66 anos, vou fazer 66 anos. Se a gente não ouvir os jovens, o que está na moda, o que está acontecendo de correto, se a gente não acompanhar a evolução do TikTok, das coisas que estão acontecendo hoje, infelizmente você fica para trás. Então, hoje a molecada que está entrando, os meninos novos que estão entrando lá, vem com sangue novo, vem com um olhar diferente, de um show diferente, o que ele acha que é legal para o rodeio, o que tem de ter de inovação para o Parque do Peão. Isso a gente vem fazendo e vem dando certo. Ô Jerominho, e como é para a associação pensar dessa forma? Porque muitas vezes quando a gente fala a palavra tradicional, carregar a tradicionalidade que Barretos tem, muitas pessoas podem pensar que vocês têm uma cabeça fechada e é justamente o contrário. Porque a cada nova edição, o clube, mesmo que tenha a estrutura base ali, ele se renova, se reinventa, traz coisas diferentes. Eu fico muito preocupado, vamos falar do segmento rodeio. Se a gente não pensar que tudo que nós produzimos hoje, tanto para televisão, como produzimos para quem está no público, lá no parque, na hora, tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem elaborado, tem que ser dinâmico. Eu cobro muito dos locutores lá, aqui não é lugar de ficar mandando abraço, eu gosto muito, é o espetáculo. Pra cima do portão da Copa, ele sabe do compromisso, ele sabe da importância, ele tem coragem, é o campeão da liga, já tá com a vaga no Tem América no clock, é Copa, abre, luta tudo, leva legal atenção, ele já sabe, vai jogar na mão, jogou na mão dele, alinhado, colado, total domínio, ele sabe, ele é o cara do momento. Quando eu vou para os rodeios dos Estados Unidos, que eu vejo, eu acompanho muito o rodeio da PBR. Tem gente que fala, você é fã da PBR e não reconhece os outros rodeios. Não, eu reconheço todos os rodeios. Mas a informação é muito importante. Quando o turista chega no estádio de qualquer rodeio do Brasil, se o locutor estiver falando o que está acontecendo, como é que ele está de nota para o primeiro colocado, distância e tal, essas informações é fundamental para que as pessoas que estão ali entendam o produto, entendam a competição. Então o tempo todo eu estou antenado que nós temos que voltar o produto para a televisão, nós temos que voltar o produto, que é o rodeio, para o público presente ali, para ele poder entender. Se ele chegar no metade do evento, mas o locutor está explicando muito bem o que está acontecendo, ele sabe quanto está a distância de uma nota do primeiro para o segundo, terceiro, quarto colocado. Já aconteceu em Barretos, o locutor quase que perdeu a última montaria e não falou que era a última montaria. Isso para mim é a morte. Eu quero que o cara seja um espetáculo. A gente tem que fazer um evento como vocês fazem para a televisão, como nós fazemos o evento em Barretos, assim, sempre voltado para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Isso aí não pode mudar. Eu acho que já é desde a época da fundação dos independentes, vamos falar, sempre uma coisa que me mostra muito, os independentes sempre acertou muito no que entregou até ao longo dos anos. Basta você ver as fotos. Eu tenho um lugar que eu vou almoçar lá no África, e lá tem uma foto de 1965, mais ou menos. Você já via o parque lotado de turistas e amantes do rodeio que vinha lá, que vem para Barretos, que vinha e que vem até hoje. Então, por quê? Porque a entrega do produto que a gente concebeu, que é um belo espetáculo, ele é muito bem feito. Com toda certeza. Jerominho, você acredita que, através da história da associação, quando houve a mudança dos recintos, do primeiro
para esse gigante que nós conhecemos hoje? Eles já apostavam nessa assertividade de a festa do Peão de Boiadeiro de Barretos ser reconhecido amplamente, mundialmente, como a maior festa da América Latina? Olha, o recinto, se você ver o tamanho que hoje o parque está, aproximadamente quase 90 alqueires. E lá embaixo, no recinto, acho que não tinha 4 alqueires, nem isso. Era um espaço muito pequeno, nós acho que nem... Só o camping hoje é 20 alqueires no parque. Então, quando o Mussa resolveu fazer, o ano que vem a festa vai ser no Parque do Peão. Eu ainda não era independente, isso foi em 85. E a gente vê o vídeo que eu vi, 2 meses para começar a festa de agosto de 85, era uma fazenda, que eu já vi acontecer em outros lugares, de gente ousada também fazer isso. A festa vai ser aqui esse ano. Eu falei, mas que isso aqui é um estado de terra, não tem nada. E foi dessa forma. É muito corajoso a pessoa. O Mussa foi um ídolo dos independentes, porque ninguém acreditava que aquilo ia dar certo. Tanto é que alguns membros do clube não aceitou. Até saiu da associação na época, porque não concordava. O ano que vem vai ser a festa lá. E 2 meses não tinha nada, e depois ele realizar a festa. Mas graças a ele, olha o parque que a gente tem hoje. É difícil você encontrar no Brasil um parque que tem a estrutura que a gente tem. Não existe. Eu ando para todo lado, vejo a estrutura. Ontem eu mostrando em Barretos a estrutura para algumas pessoas que veio do Rio de Janeiro, ficou encantada. Entendeu? É rua limpa, tudo que você imaginar de plantas, coisa bonita. Quer dizer, quando que nós imaginávamos que nós íamos conseguir? Eu até abuso de dizer que nós somos o parque é muito iluminado, graças a Deus. Passar uma pandemia, sobreviver, começar 2 anos depois, estamos com 2 anos pós-pandemia, fizemos 2 festas, 2023, 2024, e com total infraestrutura, tudo tranquilo, não passar dificuldade nenhum dia. Quer dizer, você ter lá 100 e tantas famílias que trabalham lá, que depende de lá, funcionário, nós temos 110 fixos lá, e mais as famílias. Então, isso já é uma graça que os independentes têm, porque eu vi muita gente passar dificuldade, e graças a Deus, em nenhum momento nós passamos dificuldade. Então, já é uma graça, eu acho que já é uma... Mas porque também nós não deixamos de fazer a nosso lado, né? O rodeio tem muito disso, sempre de ajudar as pessoas, de ajudar, fazer a parceria com o Hospital do Câncer, os independentes não para de fazer. Agora, nós também ajudamos todo ano os ingressos solidários, a gente beneficia algumas entidades da cidade. Quer dizer, tem que fazer alguma coisa para o próximo e depois talvez a gente possa até colher com a ajuda de Deus aí, que as coisas caminhem bem para a gente. Porque uma coisa, fazer evento, eu vi agora aqui o Valentim Folia, tudo derrubou, caiu para o chão, está tendo umas chuvas muito fortes. Assim, eu vi 2 dias em Barretos, choveu num lugar, no Parque do Peão não choveu. E onde choveu passou destruindo também. Eu vi esse evento que eu estava comentando. Caiu tudo. Eu lembro, uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, numa terça-feira, o evento começava na quinta, em Barretos, tudo destruiu, caiu tudo para o chão. Um vendaval passou lá, mas uma coisa que eu nunca imaginava. Mas terça-feira de tarde, trabalhamos a noite inteira de terça, na quarta e na quinta noite, o parque estava pronto, tudo para começar. Então a gente fica até com medo, porque você fazer um evento da grandiosidade que receber a quantidade de pessoas que tem e a responsabilidade que a gente tem de entregar depois, e graças a Deus, a gente só fica aliviado domingo, meia-noite, do último domingo, porque aí você fala, deu certo, graças a Deus, o que nós produzimos, o que nós pensamos, nós entregamos, o público veio, gostou, o espetáculo foi maravilhoso. Então, o espetáculo num todo, rodeio, show, parque, tudo, infraestrutura. Aí você fala, estou aliviado. Mas até chegar lá, é que assim, quando termina a festa, a gente já começa a pensar na festa do próximo ano. Eu já estou com frio na barriga só de ver as vendas agora de ingresso, aquela correria, um desespero total. Mas é uma coisa que, quando termina, você fala, estou, graças a Deus, grato demais. Sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que você aí está curtindo acompanhar um pouco sobre a história da Associação dos Independentes. E no próximo bloco você vai acompanhar um pouco também da história do Jerominho dentro da festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Aguenta aí. E agora, essa associação maravilhosa me deu a oportunidade de voltar mais uma vez e de fazer os 70 anos de Barretos.
Sejam bem-vindos de volta ao Lendas. Hoje estamos recebendo Jerônimo Luiz Musetti, que no primeiro bloco falou um pouco sobre a crescente história da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos através da Grande Associação dos Independentes. Jerônimo, você acredita que uma das maiores assertividades da associação e dos homens independentes em si que tocam ela seria a aposta de pensar além do seu tempo? Olha, desde a fundação mostrou para a gente que eles foram muito ousados, né, de fazer um evento que era apenas ser uma gincana para buscar dinheiro, recursos para as entidades da cidade e se transformar em poucos anos, logo já no início, um grande evento que não era de Barretos, era um evento que tinha turistas, na época, eu falo turista, se refere que a gente que vem do Brasil todo. Esse envolvimento, Evelyn, deu oportunidade para o clube de crescimento. Então você podia investir. E eu acho que a entrega desde aquela época, que ainda talvez era muito mais simples, na época tinha os shows folclóricos que vinha aí do México, do Paraguai, que eram outros tipos de atração, Luiz Vieira, outros músicos que foram a Barretos, Chico Buarque, que tocou na festa, Gilberto Gil, tinha inúmeros outros artistas que estiveram lá. Já era algo diferente. Só que eu lembro, quando eu era moleque, que o tablado do palco que era lá era aquele tabladão grande, imenso, que puxava 4, 5 mais alto, 2 metros do chão, e encaixava, e aquilo era o cenário do palco. E aí não tinha cobertura, não tinha nada, naquela época não tinha tenda. Mas já era algo vitorioso, algo que quando aquelas pessoas assistiam, falavam, pô, esse povo entrega bem. E acho que não passou, todos os presidentes que passaram por lá, todos deixou um legado de fazer algo diferente. Eu lembro do Kaká, a festa era 4 dias, mudou para 11 dias, depois para 10, depois não, agora é 11, você entendeu? Então eu tive a oportunidade de fazer, em 21 dias, fazer 15 nos 50 anos. Então todos que passaram por lá deixou uma sementinha plantada naquela associação, naquele parque, na festa em si, fazendo com que... Acho que não lembro de ninguém assim de ter insucesso. Todos foram vitoriosos, todos os presidentes que passaram por lá plantou uma semente e o presidente do ano seguinte colheu o fruto. Mostra que a gente está no caminho certo, que a gente tem que continuar investindo, pensando grande, pensando em que... Você tem que falar assim, um Rock in Rio, que é um grande evento, que é um dos maiores eventos do mundo. Nós vamos para o nível desses grandes eventos. Carnaval do Rio de Janeiro, vamos no mesmo nível, nós temos que entregar espetáculo, limpeza, tudo. Tudo que o público, a hora que chegar, fala, não, eu não imaginei que eu ia ver isso. Sei lá, tem uma rodoviária, tem um terminal rodoviário, tem iluminação para chegar da rodoviária ao parque. São detalhes que eu fico... é legal quando a gente tem a oportunidade de andar, eu vou muito para fora, vou em evento pequeno no Brasil, que eu trago alguma coisa para dentro de casa, que é para o nosso evento. Porque é aí que você aprende, você vê como está um detalhe, uma limpeza, um banheiro, com todos os banheiros dos lugares do parque com perfume, sabe? O turista chega, está cheiroso. O turista chega, tem ar-condicionado no banheiro. Os detalhes que fazem a diferença. Então, eu fui num evento grande, há 2 ou 3 anos atrás, não tinha gente que limpava as mesas. O pessoal do food truck, ele quer vender, mas não pode ter a mesa suja, entendeu? Esses detalhes que nós, do segmento do rodeio, que fazemos os eventos, temos que nos preocupar. Não é que o dono do food truck, a gente usa dizer o barraqueiro, que vende ali os lanches e tal, ele tem que se preocupar que se a mesa não estiver limpa, se não tiver gente catando as latas, tirando, o turista que vem de longe, que é aquele exigente, que paga um ingresso alto para estar num grande evento, que está num camarote, mas depois ele quer sair do camarote, ele quer dar uma volta pela feira comercial, ver as coisas lá fora e chegar à mesa tudo suja, lata em cima, não tem quem retira. Eu já fui em eventos que não tem quem retira. Vale a pena gastar com limpeza, gastar com funcionários, porque quem vem volta depois. E quem vem fala para os outros que aquele evento é bom. E o boca a boca é o maior divulgador do nosso evento, você entendeu? Hoje tem muitos influencers, tem televisão, tem tudo, mas
um dos itens quando a gente faz pesquisa de Barretos é que as pessoas, o boca a boca, o meu amigo foi, gostou, me recomendou, eu estou vindo no evento, você entendeu? Então mostra pra gente que temos que evoluir, temos que melhorar cada vez mais. Sem dúvida alguma. Jerominho, como foi para você começar a construir o seu legado dentro de Os Independentes, já pensando na evolução desse grande evento? É assim, quando eu fui presidente pela primeira vez, que praticamente caiu assim para mim de nada, sabe? Eu era vice-presidente do Mauri em 93, 94, e terminou a festa no último dia de 94, o Mauri falou, ó, o ano que vem vai ser você. Eu não gosto de dar entrevista, ontem mesmo tinha entrevista para dar, eu mando outro para fazer, não é minha praia, eu gosto de trabalhar na festa. E aí, coincidentemente, fui eleito em outubro de 95, em outubro de 94. Tomei posse na última sexta-feira de 94. Uma semana depois tinha uma entrevista para dar na rádio. Eu falei, gente, mas eu nunca falei nada numa rádio, nada, eu nunca dei entrevista para nada na minha vida. Já ia passando mal, sofrimento total, suando debaixo do braço. Então, é uns detalhes que você vai pegando devagar, vai conhecendo, vai aprendendo. Então, que foi uma oportunidade que me deram de estar presidente em 95, 96. Fui financeiro do Flávio em 97. Depois voltei com o Kaká em 2002. Uma oportunidade que fiquei 4 anos ali meio que de gancho, não concordava com algumas coisas, me afastei do clube. O Kaká me convidou, fui diretor financeiro do Kaká 2 anos. O Kaká fez 2 anos maravilhosos. E depois tive oportunidades que você vê, eu fiz a festa dos 40 anos, em 95. Depois eu tive a oportunidade de fazer o 50º, que foi uma festa maravilhosa. Voltei nos 60 anos. E agora, essa associação maravilhosa me deu a oportunidade de voltar mais uma vez e de fazer os 70 anos de Barretos, entendeu? Então eu só tenho que ser grato, agradecer e fazer um belo trabalho para deixar para os próximos moleques, os jovens que vêm aí para ser presidente da festa. Esse trabalho de ser presidente em momentos que marcam grandes décadas dentro da Associação de Os Independentes também não deve ter sido nada fácil. Porque você tem que trazer coisas, você tem que pensar no todo, né? Que eu falo, se acertei, os 40 anos foi um sucesso, eu lembro como se fosse hoje. A 40ª festa, só para você ter uma ideia, foi quando a gente lançou um selo. Foi o selo, uma logo dos 40 anos, que era a coisa mais linda do mundo. Que era uma logo que o Walter Corsino criou, e que tudo que você colocou a logo, aquilo virou uma praga. O boné, o cara comprava o boné da cabeça do outro, porque tinha tudo, vendeu tudo. Foi quando a gente mudou o formato, depois veio os cartazes. São fases do clube que a gente teve lá presente e que todas elas a gente alcançou algo diferente, sabe, de preocupação, de evolução. O parque em 95, 94, ele era uma fazenda que já era um parque, mas que abria somente 2 meses antes da festa. Então, tinha lá 2, 3 funcionários somente, ficava ali fechado o ano todo. Chegando o próximo evento, a gente já ia lá e fazia. Não, adotamos como parque, passou a ser contratar muitos funcionários, não tinha uma calçada no parque. A gente passou a ter calçada no parque inteiro, nas avenidas do parque, que já é o detalhe. O turista, você tinha lá os estandes, mas você andava na estrada, na terra. O dia que a gente introduziu o calçamento, as calçadas dentro da feira comercial inteira, o que aconteceu? O turista, quando chega, ele toma um susto. Fala, mas por aí, limpeza, bonito. Então, que é os detalhes de evolução, né? Aí fechamos o Berrantão, fizemos a área de gastronomia e fomos evoluindo. Todo ano a gente tem que plantar uma semente nova para que aquelas pessoas chegarem. Paramos um pouco, né? Porque tivemos o empreendimento lá no hotel, que foi prioridade da associação em parceria com o Independente S.A. Quer dizer, adquirimos alguns apartamentos lá para aquilo terminasse. Hoje, qual parque tem 250 apartamentos dentro de um parque com total infraestrutura? Que falta agora dar continuidade, você entendeu? Logo vai sair a 2ª torre, 3ª torre e um grande parque aquático dentro do Parque do Peão. Uau, recebendo ainda mais turistas, ampliando ainda mais o Parque do Peão de Boiadeiro de Barretos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta. Eu fico
praticamente 350 dias pensando no evento. Sejam bem-vindos de volta ao Lendas. Hoje nós estamos recebendo Jerônimo Luiz Musetti, mas eu tenho certeza que talvez se eu disser esse nome completo e você não observar a imagem desse meu convidado, você não o reconheça. E se eu te disser Jerominho de Barretos? Eu acredito que é mais fácil te apresentar assim, hein, Jerominho? Todo mundo me conhece por Jerominho, aí vem os outros lá que falam Jeromão, porque me apelidaram o monumento lá de Jeromão, mas não tem nada a ver comigo. Tem hora que eu encontro algumas crianças lá, a mãe com criança passa do meu lado e fala assim, ó, esse é o Jeromão. As crianças ficam me olhando, não entendem nada, né? Porque um baixinho, careca, com um monumento daquele tamanho, mas é bem interessante. O pessoal, volta e meia, eu estou andando na feira lá, o pessoal, te encontro lá no Jeromão. Eu falo, não tem nada a ver comigo, mas pegou o nome, né? Pelo menos, mas é uma brincadeira de diretoria. O diretor brincou e o negócio pegou. Tá lá, marcado lá para eternidade lá, que aquilo lá é o Jeromão, mas não tem nada a ver comigo, não. Sem dúvida alguma, mas é uma homenagem a alguém que honra tanto essa associação. Por isso que eu falo, eu sou muito grato aos independentes, entendeu? Eu não imaginava que eu teria a oportunidade que tive até hoje, dessas vezes que eu estou lá como diretor financeiro, como presidente, mas eu acho que eu sou dedicado no que faço, eu sou uma pessoa que na festa, eu não queria dormir 11 dias ininterruptos, porque eu gosto de curtir a festa inteira. Eu trabalho bastante, curto a festa a noite toda. Adoro dormir 9, 10 horas da manhã, levanto às 11 de novo, meio-dia, já vou até no outro dia de novo. Porque eu fico praticamente 350 dias pensando no evento. Não é os 11 dias depois que eu vou perder a oportunidade de estar em todo lugar, de curtir. Eu adoro estar no meio do camping, vendo aquela maravilha daquele público lá. Adoro estar no palco, do show, olhando, vendo o rodeio. Eu quase não vejo. O rodeio eu assisto mais na televisão, porque o horário de problema para nós é de 8 da noite à meia-noite. Que aí a gente fica assistindo tudo por televisão, os monitoramentos dos setores todos da festa, porque é a hora que o público está chegando, o público está vindo para o evento. Então eu tenho que acompanhar tudo o que está acontecendo. Depois da meia-noite, a gente vai nos camarotes, vai visitar os parceiros e assim por diante. É muito bom. Jerominho, como é para Barretos e para a associação em si conseguir se superar anualmente? Isso eu falo assim também, apostando sempre em novidades. O clube sempre foi ousado, sabe, de trazer o que tem de melhor do rodeio, os melhores competidores do país, alguns competidores dos Estados Unidos, trazer os 4 campeonatos que fazem hoje os melhores rodeios do país, Roseta, Rancho Primavera, Liga e a PBR, quer dizer, valorizando já para o rodeio. Tudo que tem de bom nós levamos para lá. Critérios para o rodeio que a gente criou, que é só quem está qualificado. Eu não levo um amigo meu para montar em Barretos. Eu levo quem está qualificado do primeiro. Você vai levar 4 de cada campeonato, você vai levar os que mais ganharam prêmio em dinheiro. Quer dizer, é um formato que... Quem vai lá? Vai estar o melhor tropeiro, os melhores competidores do país, os melhores competidores que vêm do exterior. Isso já é um diferencial de Barretos. Eu vejo quando a gente trouxe a Copa do Mundo de rodeio em 2008, foi com a Marinha do Mundo, nós de frente brigando com os competidores dos Estados Unidos. É essa ousadia que faz com que as pessoas que vão lá gostem e voltam, entendeu? Criar produto novo que eu falo é rodeio, show. Você faz um show diferente. Há muitos anos atrás, todo ano, nós queríamos assim, 3 artistas cantando junto. Fizemos isso várias vezes nos anos que o Ricardo Bodin era diretor. 2 shows, 2 artistas cantando junto, sem intervalo, e mesmo assim a gente já muda. Hoje eu já acho que tem que ter um intervalo. Por que eu acho que tem que ter um intervalo? Para que aquela pessoa que está ali assistindo, ele possa ir lá fora comer um lanche, ele possa ir no banheiro. E na época não, eu já queria 3, 4 horas de show diferente, porque era o diferente daquela época. E também um diferencial, sempre com uma excelente queima de fogos, uma transmissão maravilhosa, um painel de LED maravilhoso, aquele globo no meio, o Jumbotron no meio da arena, maravilhoso. Quer dizer, para quem nunca viu e para quem vem pela primeira vez, vê o tanto que nós somos ousados em fazer algumas coisas diferentes. Eu fico o tempo todo
procurando coisas que a pessoa, quando ela chega lá, fala assim, eu não imaginei nunca que eu ia ver isso dentro do rodeio. Então, se você não procurar trazer assim, que nem o que tem de melhor no país, você tem que trazer para Barretos. Entendeu? Melhor cenografia, ano passado, 2 anos aí, a gente fez aí uma cenografia maravilhosa no estádio, isso aí muda. Impecável. O turista chega e fala, ixi, que coisa bonita. Já Aquele fica impressionado. Palco Amanhecer, que todo mundo antigamente nem queria cantar no Palco Amanhecer, porque achava que ele era uma segunda divisão para os shows. Não, vai lá para você ver a beleza que é aquele palco. Cada vez mais, palco para mim lá fora tem que ser palco baixinho, onde o turista que está ali vendo, assistindo o público, está quase o queixo do pé do artista, porque está próximo, é vibrante ver aquele... Não um palco de 3 metros de altura. Então, são detalhes. Esses detalhes é que faz a diferença de Barretos. A hora que você vê aquele painel no meio de elétrico com vários canhão de luz varrendo tudo, as imagens que eu vi, que a gente vê de vez em quando a iluminação da arena inteira está cor de lilás, ou então está roxo, ou está vermelho. De novo, as luminárias acesas. Cadê o grito? Pô, aquilo para quem está assistindo de casa, fala assim, eu vou lá ano que vem. Vou me programar e não vou me programar, eu vou nesse lugar aí, porque isso aí parece que é diferente. Mas é isso que encanta, né? É isso que vende, né? Se é bonito, é belo, que você o cara que está em casa assistindo, ele se programa para o outro ano. Ele tá aí vê um vídeo de vocês transmitindo até no canal pago. Mas a hora que ele olha e vê a beleza que as imagens noturnas do parque, com drone subindo, não tem quem não vem. Isso aí, vocês são responsáveis por isso. Vocês também são responsáveis por isso. O sucesso de Barretos não é só da festa, não. O sucesso é do que nós entregamos de beleza, de visual, de encantamento, que faz com que as pessoas voltem. Para nós é de uma gratidão muito grande conseguir explanar para o mundo toda a potência entregue dentro da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. E, Jerominho, vocês ainda se reinventam anualmente no quesito shows, porque vocês entregam shows com uma grade seleta e muito eclética para agradar todo o público que está ali. O público espera por novidades. E a gente não pode deixar de levar para Barretos, sabe? Ter a oportunidade de criar conteúdos diferentes, de 3 artistas cantando junto, vamos ter esse ano em Barretos, levar o que tem de melhor. Eu lembro de vários shows que passaram lá, e esse é o diferencial de Barretos com relação aos outros eventos. Produção, o melhor de som do Brasil, luz e LED do que tem de melhor do Brasil, e aí você consegue entregar um visual muito além do que até o próprio artista se encanta com isso. Eu lembro que show da Shania, que a gente levou também, que era um sonho, desde 2000, quando eu fui presidente a primeira vez, a gente queria levar e não deu conta, mas conseguimos trazer para Barretos, foi algo fora da curva para Barretos, show da Shania. O Garth Brooks também, das coisas mais lindas do mundo, Evelyn, você não viu essa. O primeiro show do Garth Brooks em Barretos, só tem imagem de vocês. Ele com a camisa do Brasil, e um mar de chapéu. O pessoal usava mais chapéu naquela época. Coisa mais linda do mundo, ele cantando e o pessoal cantando, o estádio inteiro. E o Ney tem essas imagens, é maravilhoso. Eu acho que é o que faz com que o nosso evento seja diferente. Se o turista quer um show até 9 horas da manhã, ele vai ter. Esse ano a gente vai ter show do meio-dia até as 8 da noite no camp. Os principais dias do camp vai ter show o dia todo no camp. Até nós queremos que o pessoal do camp não leve som mais, porque som nós vamos proporcionar para eles. Nós vamos entregar espetáculo para o campista. Ele não precisa levar a caixa de som dele, fazer o som. Ele quer funk, eu toco funk para ele. Mas ele vai para o lugar, para o reservado de shows, porque a gente quer que as pessoas que vão lá não fiquem... A coisa mais ruim do mundo, uma pessoa vem reclamar para você que o som está incomodando ele. E aí outros querem o som fazendo barulho. Então, aquilo dá um desgaste para a gente emocional dentro da festa muito grande. Primeiro que as pessoas chegam para você e falam, essa festa vai acabar. Mas por que não? Porque é essa bagunça aí, aquele que não quer. E o que quer vem daquela forma
de falar para você que está errado também. Então nós vamos proporcionar shows, muitos bons shows, bons artistas, para o público de Campos, entendeu? Por quê? Eu lembro quando nós levamos o Cristiano Araújo pela primeira vez, antes de acontecer a fatalidade dele, ele ter o embaixador, ele fez um show lá às 6 horas da tarde, a primeira vez, foi a coisa mais linda do mundo. O pessoal chega de surpresa. E a gente vai fazer surpresa várias vezes para o campista esse ano. Uau! Porque isso é o diferente. Você vê, as pessoas do nada, chega lá um bom artista, um Cleiton Romário, um Icaro Gilmar, uns artistas grandes que vão lá cantar para o campo. Porque quem está lá no campo? Turista, e turista do Brasil todo. O diferencial, eu volto a falar, de Barretos, em relação aos outros eventos, que nós não estamos no só o 017. Eu acompanho um BI, onde vem a venda dos ingressos nossos. Todos os estados da federação, em todos os municípios do país, praticamente tem gente em Barretos. Isso faz com que a gente tenha o diferencial de evento. Muitas vezes o barretense nos critica que a festa só atrapalha, que o barretense é aquele que não entende o tanto de divisa, de dinheiro que traz para a cidade, pessoas que se hospedam em Olímpia, pessoas que se hospedam em Barretos, pessoas que alugam casa em Barretos. O movimento que isso gera para a nossa região e para Barretos é uma coisa que, assim, eles não têm noção. Então, alguns até criticam a gente. Não, essa festa, mas para. Vê quantos funcionários. Eu tenho 5 mil funcionários trabalhando dentro do parque. Diretamente para os independentes durante os 11 dias. Quanto beneficia isso às famílias de Barretos? Entendeu? Os postos de gasolina, a rede hoteleira, supermercados. Uma loucura, e uma coisa que a gente não deixa de querer fazer, trazer novos eventos para Barretos. Oportunidades, espetáculos, oportunidades. Vai ter lá agora a Rally daqui uns dias, tem o Insane Saúde no final do ano, tem o Barretos Motorcycle, eventos que a gente traz e a gente quer trazer mais, porque eu sei que isso movimenta muito a nossa cidade. Vamos ter já lá o Campuri em 2027, janeiro de 2027. 2 semanas de 50 mil crianças no Parque do Peão. Uau. Acampa, chega no domingo, sai no outro domingo, outra segunda, sai no outro segunda. Gente, 8 mil crianças vêm da América do Sul. Quer dizer, quanto vai movimentar de dinheiro no Parque do Peão e a cidade de Barretos? Então, você acha que o trabalho nosso agora é de buscar novos eventos, quer dizer, grandes festivais, porque não existe no país um lugar que tenha. Eu tenho 20 alqueires. Além do parque, eu tenho 20 alqueires só de camping. E com total infraestrutura. Você pega um grande festival como o Lollapalooza, um grande festival que tem aí. Pô, nós temos o nosso dormitório, que a gente usa dizer que de Olímpia, para nós, nos beneficia muito hoje. Tem 35, 40 mil leitos, a 20 minutos, 25 minutos do Parque do Peão. Quer dizer, todo mundo pode vir fazer um grande festival. Isso vai acontecer, vai chegar a hora de um grande festival no Parque do Peão. Festival desses que vem de gente do mundo todo. As pessoas se hospedam em Olímpia, outros se hospedam no acampamento nosso, e nós vamos ter um belo espetáculo ainda. Vai chegar a hora, eu não vejo a hora disso acontecer. Os independentes estão à busca de parceiro, de um grande produto para isso. Que seria assim, em tal país tem um festival que é um dos maiores daquele país, que queira se estender para o Brasil. Barretos está aberto para isso. A gente está aberto para alguns outros eventos, como algumas provas Quest que já acontecem no Brasil, que a gente quer trazer para Barretos, porque sabe que vai beneficiar a nossa cidade e vai beneficiar o Parque do Peão, porque a gente continua investindo. Hoje nós temos 2 pistas, queremos ter uma terceira talvez, só não construímos a terceira ainda porque não é necessário no momento. Mas se for necessário, nós vamos para a 3ª pista coberta do Parque do Peão. E é através dessas conquistas e dessas ampliações que Barretos segue crescendo e muito, tornando-se incrivelmente renovado através de suas conquistas e também grandes histórias. Nosso bloco já se encerrou e no próximo, tem história boa para você conferir ainda, hein? Você está entregando algo e o turista ele está aceitando. Está curtindo. Ele está assimilando. Então aquilo é maravilhoso. Eu fico andando atrás que não louco. Eu falo, pô... Você
Sejam bem-vindos de volta ao Lendas. Hoje eu estou recebendo por aqui Jerônimo Luiz Musetti. Jerominho, nós falamos já sobre a tradicionalidade de Barretos, sobre grandes conquistas, sobre shows épicos, sobre a evolução de tudo que acontece dentro do Parque do Peão de Boiadeiro de Barretos, mas agora eu gostaria de falar sobre o que acontece dentro da sua família. É passado de geração em geração? Você vê, eu sou muito grato hoje aos independentes. Você vê, o Pedro já faz alguns anos que está na associação, é meu diretor cultural, cuida de todos os shows, moleque maravilhoso. O Lucas entrou agora o ano passado, também dedicado. Espero também que todos eles tenham oportunidade, se Deus quiser, quem sabe um dia ser presidente dos independentes. Marcar essa história, né? De ter, além do pai, ter o filho lá presidente de uma associação daquela maravilhosa. Eu digo que os independentes não é só uma associação, é uma grande empresa de Barretos. É uma grande empresa que proporciona entretenimento durante o mês de agosto e também em outros meses, mas que tem o comprometimento de ajudar as entidades de Barretos, de ajudar o Hospital do Câncer. Entendeu? Então, todos esses eventos que a gente faz lá é pensando sempre em ajudar alguma entidade. Mas, complementando a tua pergunta, eu não vejo a hora de, se Deus quiser, dias ou mais um ano, anos aí para frente, do meu filho Pedro, mais velho, poder estar também galgando a chegar à presidência dos independentes. É um moleque maravilhoso, ele é muito dedicado, sério demais ao extremo, gosta das coisas certas e, se Deus quiser, vai ter oportunidade de estar lá à frente dos independentes uma hora. Tem algum momento marcante que vocês já passaram juntos ali dentro, Jerominho? Todo ano na festa, o último dia, quando a gente entrega, ali, quando acaba o rodeio, que nós nos abraçamos, eu, minha mulher, meu filho, os 2 filhos, para agradecer a Deus por ter entregue aquilo que a gente tinha feito. Porque sabe aquele negócio que você se dedicou o ano inteiro? Eu passo um dia no parque, praticamente. Eu tenho um rancho no parque, eu não saio de dentro do parque o dia todo. E aí é tenso demais. Teve 2023 eu tive uma diverticulite no primeiro dia do evento. Mas por quê? É tenso demais. Eu sou muito assim, eu fico excitado, nervoso, agitado. É diarreia o dia inteiro. É verdade, não é? Para você são quase 18 horas trabalhando ali. E assim, eu como um pão de queijo, eu tenho que ir no banheiro já, porque às vezes é tenso, a tensão é muito grande. Você não pode errar. Temos que preocupar com todos os detalhes. Passar isso para os associados, passar isso para os funcionários, porque é uma das coisas que eu mais me preocupo. Se eu passo num lugar, eu vejo um banco torto, e o funcionário meu passa ali todo dia e ele não endireita aquele banco, para mim é a morte. Então, é uma concepção que eu tenho. Eu vou lá, faço reunião com a gente, tambor de lixo sujo, tambor de lixo torto, o banco fora do lugar, são detalhes, que isso não pode acontecer. Então, a gente tem que treinar esse pessoal o tempo todo. Mas a maior preocupação que a gente tem hoje, Evelyn, é de ter um grupo lá só olhando. Algum problema elétrico que não pode ter. Nós não podemos ter uma falta de energia no parque, nem pensar. Se é um evento daquela magnitude de espetáculo, transmitindo para o mundo inteiro, dá um pico de energia acabar no parque. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui presidente em 95, eu estava a cavalo, que eu não sou de participar de abertura de nada, mas naquela época eu participei. Acabou a energia, eu saí de cavalo, fui lá onde era a nossa entrada do parque, onde tinha a cabine de entrada de energia, para entender o que era. Mas você vê, de lá para cá nunca mais teve isso. O clube sempre procurou. E até detalhe, eu gosto de mostrar a grandiosidade do parque. Hoje o parque tem mais de 100 transformadores. Transformadores, porque aqui você vê na cidade, de tantos e tantos quarteirões, tem um transformador daquela rua. Você vê o tamanho que o Parque do Peão é, porque as pessoas talvez não tenham ideia do tamanho que é, uma mini cidade. Você é 90 alqueires, com mais de 2 milhões de metros quadrados, com total infraestrutura. Então nós não podemos parar. Hoje, para a festa agora, todo ano a CPFL coloca umas chaves onde se acaba a energia no campo e não acaba no estádio, se acaba no campo e no rancho não acaba no estádio. Quer dizer, o clube já está comprando isso, para que não tenha mais nem de pedir alugado, de fazer nada, para ter totalmente autossuficiência, de não errar, né? Então é uma das preocupações maiores que a gente tem que ter, é não errar com relação à gestão de risco, de um probleminha que possa causar um transtorno muito grande para
acabar com a festa um dia, né? Sempre pensando no melhor. Jerominho, o que a gente pode esperar sobre as futuras grandes edições da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos? Olha, o clube tem que continuar inovando, trazendo o que tem de diferente. Esse ano toda a festa é facial. Você comprou o ingresso, você tirou tua foto, é ela que vale, para todos os lugares. Não tem aquele negócio de, meu QR Code, não. É o facial, quer dizer, o turista quando chega lá, o ano passado nós tivemos muito problema, porque o turista, quando chegou na porta do evento, ele queria baixar a face dele na hora que ele foi da catraca. Falou, não, o que a gente fez agora? Quando ele faz a compra hoje, antes de terminar a compra dele, ele é obrigado a tirar a foto. Antes dele pagar o ingresso dele, a foto dele já está no arquivo. Quer dizer, isso já facilitou. Nós o que temos que fazer hoje é melhorias do Parque do Peão, de infraestrutura, de melhorias dos camarotes, fazer com que os camarotes sejam mais acessíveis, tenha mais área de lazer, área de descanso dos camarotes. Camarotes que tinha Arena Prêmio, tinha um pouquinho de restrição de tamanho, de espaço. A gente já está ampliando para a festa, vou fazer 3 andares no fundo do Arena Prêmio Super Bowl para melhoria de estrutura disso. Investimentos no parque, estação de tratamento de água própria, para poder não ter falta de água no parque. Rede elétrica, nós estamos trocando quase todas as avenidas do parque, tudo novo. Fazendo mais uma pousada para os competidores, nós já tínhamos um alojamento para os competidores, vamos ter mais 20 apartamentos. Estamos construindo casa da elétrica, só para material elétrico nosso, o pessoal onde trabalha. Quer dizer, investimentos que a gente não para de fazer para poder chegar em agosto, está tudo pronto e cada vez mais bonito ainda do que as pessoas já. Parte de jardinagem, parte de flores. Contratamos um consultor agora só para nos orientar melhor para que o parque esteja lindo quando chegar em agosto. Isso não pode parar nenhum dia e a gente está bem acelerado. E realmente sempre está lindo. É sempre uma oportunidade épica de estar ali dentro e visitar. Tem que estar, o turista vê isso, quem vem de fora. Eu tive a oportunidade de viajar agora esses dias para Nova Zelândia, eu voltei de lá. Sabe quando você volta encantado e volta com tesão de melhorar do que você faz? Eu estou daquele jeito que eu preciso fazer, eu preciso entregar. Pode ter certeza que as calçadas do parque são calçadas que eu fiz em 95, 96, 97. Todas elas estão feias, trincadas, porque infelizmente o cimento vai ficando velho. Pode ter certeza que o dia que você chegar lá vai estar tudo novo. Nós vamos trocar tudo, porque as pessoas vêem. Entendeu? O turista vai chegar e ver. Estou tentando criar uma feira da feira comercial na parte de selarias, toda moderna. Já melhoramos no ano passado e a ideia é melhorar muito mais. Evelyn, coisas que o turista, quando chega, detalhe que vocês não vê. Vocês estão trabalhando lá no fundo, trabalhando no rodeio. Todas as pessoas, ao adentrar o parque pela avenida principal, que é ali pela entrada do monumento, eu adoro isso, eu vou para fora, eu vejo, eu estive no Canadá, outros lugares que eu vejo, tem um palquinho pequenininho, tem um pessoal tocando outro estilo de música. O palco Culturando na Festa do Peão é um sucesso. Nós temos uma quadrilha que vem de Palmas no primeiro final de semana, uma quadrilha que vem no segundo final de semana. São coisas que você não imagina que você vai encontrar numa Festa do Peão. Uma fanfarra, a Facmol tocando no meio das avenidas do parque lá dentro. Cara, o público anda atrás, porque eles tocam tão bem e é tão bom as músicas que eles estão tocando, o som é tão bom. Eu fico atrás, só para você ter umas poucas horas que eu saio da minha sala, mas eu vou porque aquilo me emociona, é bonito, é vibrante você ver. Você está entregando algo e o turista, e ele está aceitando. Está curtindo. Ele está assimilando, então aquilo é maravilhoso. Eu fico andando atrás que não louco, ela fala, eu acompanho. Eu adoro, que nem eu cheguei esse ano, era 8 e pouco da manhã, eu saí do palco amanhecer e fui passando em frente ao palco Culturando. Mas era lotado o palco Culturando, um DJ tocando muita música boa e uma galera em cima de uma plataforma em cima, mas fazendo a maior festa. Eu falei, 8 e pouco da manhã, aquele pique animado e tal. Eu falei, não tem como o cara não voltar. Não tem mesmo. Porque eu fico, e você acha que por que eu quero estar ali andando no meio daquele povo? Porque me faz bem. Eu consegui realizar algo que aquelas pessoas ali que veio se encantou, gostou, vai voltar, vai fidelizar com a gente, que é o mais importante de tudo isso aí. E como se encantam. Jerominho, para finalizar o nosso programa, eu ainda gostaria de te perguntar o que nós podemos esperar sobre o futuro do rodeio e as modalidades dentro de Barretos. Sim, esse ano a gente vamos manter a mesma coisa, estamos vendo ainda o primeiro final de semana o que a gente vai fazer,
vamos manter o mesmo formato das qualificações dos campeonatos de Roseto, Rancho Primavera, PBR, para estar no Rodeio Internacional de Barretos. A tendência esse ano a gente vai trazer o laço em dupla para a festa do peão. É uma ousadia que eu estou tendo, nós vamos ter uma prova agora nos próximos dias em Barretos, que é um experimento, e depois a gente vai vir com ele total, forte na festa do peão. Os 11 dias de festa com muita coisa na hípica, quer dizer, nós não podemos parar, temos que trazer o que tem de melhores, os melhores tropeiros, os melhores competidores, vai estar em Barretos, cada vez mais valorizando mais esses competidores, levando o que tem de melhor do salva-vida, dos locutores, porque ela sabe que a festa de Barretos começou sem os shows, o nosso principal produto ainda é o rodeio. Sem dúvida alguma. Jerominho, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Uma grande satisfação receber você aqui e, através do Lendas, poder perpetuar a sua história de força e coragem dentro da Associação dos Independentes. Não, obrigado a você também, obrigado a todo o time de vocês aqui, dizer que é um prazer estar com vocês. Espero poder mostrar para o Brasil todo esse belo espetáculo que nós vamos fazer através de vocês lá, agora em agosto, 21 a 31 de agosto, 70 anos do Barretão. Estaremos juntos. Se Deus quiser. Eu espero que você aí tenha curtido de acompanhar mais um episódio do Lendas, hoje edificando a história de Jerônimo Luiz do Musetti, frente à Associação dos Independentes. Continuem ligadinhos aqui no BR TV Max, acompanhando a nossa grade seleta de programação. Até lá!